Acabou agora na ressacada, o Coringão ganhou de 1-0 do Barra, Copa do Brasil. Vamos falar muito de Corinthians, mas antes eu quero falar sobre o descaso, sobre a opressão, sobre a palhaçada, a patifaria que fizeram com a caravana dos Gaviões da Fiel, que fazem com a Fiel torcida, no modo geral, toda vez Brasil afora, né? Então já deixa o seu like, se inscreva no canal, comenta aí, canal começando agora, mas é de Coringão para Coringão, a gente troca aquela ideia, fala muito sobre Corinthians e vamos embora, certo? Vamos falar muito do jogo do Coringão, mas antes eu quero falar, não pode deixar passar batido, né? Mais uma vez a palhaçada, a patifaria com a Fiel torcida. Né? Eu, como torcedor organizado, como sócio do Gaviões da Fiel, tenho a obrigação de vir aqui falar, não tem como. Não tem como. Todo torcedor corintiano tem a obrigação de se posicionar e se manifestar quando esse tipo de coisa acontece. E é corriqueira, tá? Ela não é uma atitude isolada, não é uma situação isolada, ela acontece frequentemente. Toda vez que o Coringão vai jogar fora de casa, tá? Seja no estado de São Paulo, no interior, seja fora do estado de São Paulo. É sempre essa patifaria. A torcida do Corinthians entrou com 40 minutos do primeiro tempo no jogo de hoje, tá? O Gaviões da Fiel soltou um comunicado, eu vou ler aqui. A logística péssima, péssima. E é sempre assim, preços abusivos, péssima logística, opressão policial, nem parar na estrada a Fiel torcida pode parar, tá? É toda vez essa palhaçada. E o Gavião soltou uma nota oficial aqui, né? Meio que um comunicado. Eu vou ler aqui. O Digão, ex-presidente dos Gaviões da Fiel, meu parceiro, referência de torcida, soltou um vídeo nas redes sociais dele. Depois o Gaviões soltou também, toda a rapaziada repostando o negócio aí, a parada, certo? Não dá. É assim, é lamentável, tá? Eu vou ler aqui a nota dos Gaviões da Fiel, o comunicado dos Gaviões. Descaso com a Fiel. O Gaviões da Fiel torcida lamenta profundamente o tratamento recebido em Florianópolis pela Polícia Militar local. Já basta os descasos com preços abusivos nos estádios Brasil afora. A chegada da torcida está sendo marcada por atrasos injustificáveis. A Fiel está em Florianópolis desde o meio-dia. Pelo que eu estou sabendo, a logística lá dos Gaviões Alvinegros de pegar os caras para levar para o estádio, que é em torno de 10 a 15 km, eu não sei direito, estava marcada para 6 horas da tarde. O jogo é 9h30 da noite. O Gaviões foi entrar com 40 minutos do primeiro tempo. Enfim, comprometendo o direito de acompanhar o time desde o início da partida. Até quando esse desrespeito com quem faz do futebol uma festa. E o Gaviões termina a nota com a palavra basta, né? E tem mais. O policial falando, você tem o direito de entrar na porra do ônibus aí e ficar quieto. Uma palhaçada. Daqui a pouco viram uma bola de neve, a torcida já paga caro no ingresso, não consegue parar, entra atrasado, dá um tumulto, dá uma confusão. Vamos falar da violência da torcida organizada, vamos falar da violência da torcida do Corinthians, mas não vai falar do descaso, não vai falar da opressão policial, tá? É assim, mano, toda vez a mesma história, é um filme repetido, é inaceitável, é inadmissível. Tá? Já é a falência do Estado não conseguir colocar duas torcidas em clássico no estádio, que acontece só em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em todos os lugares, a grande esmagadora maioria tem duas torcidas, mas em São Paulo os caras não conseguem garantir a segurança do torcedor. O porquê eu não sei, né? Mas vamos lá, vamos falar agora do jogo. 4 minutos falando do descaso, da patifaria com o torcedor corintiano, né? Vamos falar do jogo. O Coringão entrou em campo com Cauê, Matheusinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Anguilere, Alan, Matheus Pereira, Dieguinho, Kaique, Lingard e Pedro Raul. Esse foi o Diniz, precisava girar mesmo o time. O calendário está apertado, muitos jogos, vai perder jogador por lesão, perdeu o Kaique hoje por lesão, tudo bem que foi uma lesão de joelho, né? Ele machucou ali sozinho, não tem muito a ver com a sequência dos jogos. Mas o calendário tinha que girar o time, né? Aí eu fiz algumas anotações aqui, aos 4 minutos chute para fora deles, aos 14 minutos lesão do Kaique, e aí entrou o Vitinho. E aí parem as máquinas. O Vitinho ganhar R$1 milhão, receber R$1 milhão para ele, porque pro clube ele custa quase o dobro, se não o dobro. Para ser jogador do Corinthians é patifaria, é palhaçada, né? O Corinthians não tiver condição na base de formar um Vitinho, pode parar. É constrangedor ver o Vitinho jogar bola. Pelo salário que ele recebe, é constrangedor. Eu coloquei aqui, ó, aos 14.
o Kaique saiu e entrou o Vitinho. Aos 15, o Cauê salvou uma bola, num cruzamento que veio da direita a meia altura e ele saiu, abafou. Aos 16, um cruzamento constrangedor do Vitinho. Sim, difícil. E não foi só essa. O Vitinho não tem condições de jogar com a camisa do Corinthians recebendo R$1 milhão. O Vitinho é jogador para 200, 300 mil reais. E é muita grana, hein? É que é o padrão do futebol. Mais que isso, eu já acharia um absurdo se o Vitinho tivesse recebendo R$1 milhão, 500 mil reais do Corinthians. Pelo amor de Deus, não tem condições um negócio desse. Não tem condições um negócio desse. Aos 21, o Pedro Raul fez um bom pivô e terminou com a jogada com o Dieguinho perdendo a bola pelo lado direito. Vamos lá. O que me chamou a atenção também, que me irritou bastante, estava muito clara a ideia do jogo do Corinthians de aglomerar no setor determinado do campo, num corredor, trocar passes, fazer um jogo associativo e mudar corredor, trocar lado. Só que é assim, forçando demais e errando demais. Forçando demais e errando demais. O primeiro tempo do Corinthians não foi bom, o Corinthians achou o gol. No segundo tempo, esse jogo associativo e essas inversões de jogo melhoraram um pouco, tá? Mas me chamou a atenção. O Pedro Raul, aos 40, o zagueiro deles escorregou, ele foi dominar, a bola bateu no braço dele. Aos 41, eles chutaram de fora da área numa jogada que o Vitinho tomou um corte também numa preguiça da marcação. Eu tive que colocar aqui. Aos 47, falta do Mateuzinho, desviou, o Pedro Raul foi bem de cabeça, assistência e o Lingard. Glória a Deus, o Lingard estreou no Corinthians, né? Fez o gol, jogou razoavelmente bem, principalmente no segundo tempo. Se associou mais, um jogo de aproximação. Não gostei também no primeiro tempo, apesar do gol, né? Mas o importante é que fez o gol. Fez o gol, o futebol é isso, é gol. Fez o gol, meio que apagou um pouco a atuação ruim no primeiro tempo. No segundo tempo ele melhorou um pouquinho. Aí ele fez 1-0, né? Aí voltamos pro segundo tempo. Bons 5 minutos de associação, chegando, tocando bola, cruzando, gostei. Aos 9 minutos, aos 9 minutos, eu anotei aqui um tiro de meta, ele deu um impedimento, na verdade, né? A princípio, todo mundo pensou que era tiro de meta, um chute, o goleiro colocou para escanteio, ele deu impedimento do Pedro Raul, que nem participou da jogada, não tirou a visão do goleiro, o Pedro Raul estava atrás do goleiro, o goleiro espalmou, a bola passou pelo Pedro Raul depois, ele não interferiu em porra nenhuma na jogada. O assistente deu um impedimento do Pedro Raul. Eu confesso que eu não entendi porra nenhuma nesse lance. Tá bizarro. Depois, aos 15 minutos, que vinha fazendo um jogo mais razoável, um jogo mais seguro, vamos dizer assim, né? Entrou o Caio César, e o Caio César é muito bom jogador, ele faz tudo parecer muito fácil nesse time do Corinthians. Saiu o Lingard, saiu o Dieguinho, entrou o Zacarias, e também entrou o Ranieri, né? Aí o Ranieri entrou, os primeiros 2 toques na bola do Ranieri, ele errou 2 passes. Mas tudo bem. O Ranieri é um cara importante pro Corinthians. Eu acho que ele tem que ser titular e ele vai melhorar. Mas só constatando aqui um fato, né? Enfim. Aos 37, o Zacarias, numa boa jogada, mandou a bola lá em Itaquera, numa chance de finalização. Aos 48... o time dos caras lá, o lateral esquerdo, né, a bola caiu no pé direito dele na marca do pênalti, ele perdeu a chance de empatar o jogo, graças a Deus, e aí acabou o jogo, né. Taticamente, o Corinthians marcou com 2 linhas de 4, teve algumas variações dos laterais, jogando por dentro para deixar pé na linha, para deixar 1 contra 1 dos jogadores de lado de campo, principalmente quando o Caio César entrou no jogo, né? O Mateuzinho ia por dentro, o Caio César fazia esse mano a mano, esse 1 para 1 pé na linha. Do outro lado a mesma coisa, o Anguilera muito por dentro durante o jogo, deixando ali no começo do jogo o Kaique, depois o Vitinho jogando pé na linha. Mas o Corinthians ainda muito moroso, o Corinthians ainda faz muita força para aplicar o jogo do Fernando Diniz, e é natural, vai melhorar. A gente já vê alguns conceitos em alguns jogos, uns jogos mais, outros menos, mas muita força ainda, né, para fazer aquilo que o Diniz quer, principalmente ofensivamente. 5 jogos do Fernando Diniz, nenhum gol sofrido. Isso é muito bom. Para quem achava que o time do Diniz era um time kamikaze,
que o Corinthians ia tomar gol atrás de gol por conta da saída de bola do Diniz, disso, daquilo, enfim. É muito pelo contrário, o Corinthians não toma gol com o Fernando Diniz. Sólido defensivamente. E ofensivamente é natural que você demande mais tempo, porque é muito mais fácil destruir do que construir. É tudo um processo. Mas é o que eu tenho notado. E aí a gente tem que falar. Como também algumas oportunidades você já conseguiu ver alguma naturalidade, principalmente com o time titular, algumas situações. Mas hoje eu percebi, no jogo contra o Vitória também, que foi um péssimo jogo, o Corinthians fazendo muita força para fazer o que o Diniz quer, né? Para aplicar o jogo do Fernando Diniz. Enfim, mais ou menos aí. Mas é importante a vitória, traz a vantagem para São Paulo. Agora é focar no Campeonato Brasileiro. O Corinthians precisa ganhar do Vasco no final de semana. O Corinthians precisa muito dessa vitória. Uma vitória, o Corinthians já vai quase para o meio de tabela, se não meio de tabela já. Então é focar aí. Agora vai ter um tempo de descanso, rodou um pouco o time, vai estar um time oxigenado para jogar no final de semana. Isso é importante, isso é bom. E aí a gente já pode ver, imagino eu, que um pouco mais de Fernando Diniz, né? Mais sessões de treinamentos, um time descansado, um time oxigenado. E a tendência é que o Corinthians aí vença o Vasco em casa, que a gente não sabe onde vai ser o jogo, não sabe se consegue um efeito suspensivo, se é possível isso para jogar em Itaquera. Juridicamente é muito frágil a punição, porque você não sabe se você vai jogar com portões fechados em outro estádio, se você vai jogar, enfim. Não se sabe o que vai acontecer, onde o Corinthians vai jogar. Vamos ficar de olho e a gente fala mais de Corinthians aí durante a semana, beleza? Tamo junto, deixe seu like, se inscreva no canal. Vai Corinthians!